Complementar 80. Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos estados e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 2º. A Defensoria Pública abrange: inciso 1. A Defensoria Pública da União. Inciso 2. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 3. As Defensorias Públicas dos Estados. Artigo 3º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Artigo 3A. São objetivos da Defensoria Pública. Inciso 1. A primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. Inciso 2. A afirmação do Estado Democrático de Direito. Inciso 3. A prevalência e efetividade dos direitos humanos. Inciso 4. A garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Artigo 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras. Inciso 1. Prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus. Inciso 2. Promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Inciso 3. Promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. Inciso 4. Prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou de supervisores ou de servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. Inciso 5. Exercer, mediante o recebimento dos autos, com vista à ampla defesa e ao contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses. Inciso 6. Representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos. Inciso 7. Promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais, homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Inciso 8. Exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, e dos direitos do consumidor, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Inciso 9. Impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança, ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução. Inciso 10. Promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados,
abrangendo os seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Inciso 11. Exercer a defesa dos direitos individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Inciso 14. Acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado. Inciso 15. Patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública. Inciso 16. Exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Inciso 17. Atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias. Inciso 18. Atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas. Inciso 19. Atuar nos juizados especiais. Inciso 20. Participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais, afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos. Inciso 21. Executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas, por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Inciso 22. Convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais. Parágrafo 2º. As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas exclusiva contra pessoas jurídicas de direito público. Parágrafo 4º. O instrumento de transação, mediação ou conciliação referendado pelo defensor público valerá como título executivo extrajudicial, inclusive quando celebrado com a pessoa jurídica de direito público. Parágrafo 5º. A assistência jurídica integral e gratuita, custeada ou fornecida pelo Estado, será exercida pela Defensoria Pública. Parágrafo 6º. A capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público. Parágrafo 7º. Os membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério Público. Parágrafo 8º. Se o defensor público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata ciência ao defensor público geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro defensor público para atuar. Parágrafo 9. O exercício do cargo de defensor público é comprovado mediante a apresentação de carteira funcional, expedida pela respectiva Defensoria Pública, conforme o modelo previsto nesta lei complementar, a qual valerá como documento de identidade e terá fé pública em todo o território nacional. Parágrafo 10. O exercício do cargo de defensor público é indelegável e privativo de membro de carreira. Parágrafo 11. Os estabelecimentos a que se refere o inciso 17 do caput reservarão instalações adequadas ao atendimento jurídico dos presos e internos por parte dos defensores públicos, bem como a esses fornecerão apoio administrativo, prestarão as informações solicitadas, assegurarão acesso à documentação dos presos internos, aos quais é assegurado
o direito de entrevista com os defensores públicos.